Eu queria começar cumprimentando o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Otávio Vinícius Afi Peixoto. É a segunda vez que a gente faz um júri no qual Vossa Excelência preside, e todas as vezes eu o tratei com o mais profundo respeito, assim como eu trato todos os magistrados. Quero parabenizar pela imparcialidade, pela equidistância e principalmente pela isenção com que Vossa Excelência conduz a sessão hoje e conduz todos os julgamentos nessa comarca aqui, substituindo no mesmo nível aquela que exerceu a magistratura judicante aqui por mais de 20 anos e que hoje é desembargadora de justiça e que tenho certeza um dia Vossa Excelência também chegará lá, que é a doutora Maria Erotides. Estendo meus cumprimentos ao preclaro doutor promotor de justiça, meu ex-adverso, em que pese hoje figurarmos hoje em tribunas diametralmente opostas, eu quero dizer que somos ambos filhos da mesma Têmis, a deusa da justiça, em que pese Vossa Excelência, Vossa Senhoria tenha levado, de repente, talvez por ser um neófito no tribunal do júri, tal qual Vossa Senhoria reconheceu, e de ter levado talvez para o lado pessoal, mas esse não é o intuito do tribunal do júri. O senhor, na frente de todos aqui, desrespeitou os advogados, dentro da Casa dos Advogados, dentro da OAB seccional Várzea Grande. Não tem problema, porque isso daí faz parte do debate. Desrespeitou a cidade de Várzea Grande também, como se esses colegas comarquianos não vivessem aqui. O senhor está imputando coisa na pessoa, doutor. Desrespeitou falando que em Várzea Grande não tem como andar a pé, que facilmente será assaltado, estão todos de prova aqui. Eu quero dizer a Vossa Senhoria... Parabéns, doutor, você começou já me agredindo, porque o senhor não pode cuidar do seu processo, vai melhor diante, vai lá, doutor. Vamos lá, doutor. Doutor, não aceita o contraditório, faz parte do contraditório. Doutor, quero dizer que em relação à parte, o senhor pode fazer a parte quantas vezes o senhor quiser, aqui não vai quebrar o raciocínio, não. E essa questão da parte aí, como Vossa Senhoria desclassificou a defesa, falando que a defesa não conhece, quem vai dizer isso, que é facultado às partes atribuir o a parte umas às outras, independentemente da anuência, e que caso não seja dada, aí sim é remetido para a decisão do magistrado, não sou eu, é um Luiz Regis Prado, é um Rogério Greco, que Vossa Senhoria disse que é mineiro, mas não é mineiro, é carioca, é um Rogério Sanches, é um Luiz Regis Prado, é um Afrânio Silva Jardim, do Ministério Público, é um Edilson Mogenô Bonfim do Ministério Público, é um Nilo Batista, todos eles são uníssonos em dizer, comunis opinion doctori, nesse sentido que eu estou trazendo para Vossas Excelências. Quero cumprimentar a douta Defensoria Pública, uma carreira que certamente, se fosse para eu inclinar para uma carreira pública, que não é de magistrado, que é essa que eu almejo, que estou estudando, e que estou perto, se Deus quiser, não estou muito longe de alcançar essa cadeira, certamente eu seguiria a carreira de Defensoria Pública. Não pensaria duas vezes antes de me inclinar entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. Quero cumprimentar aqui em especial a família pranteada da vítima, do Anderson, que está aqui presente. Eu quero dizer aos senhores que o Tribunal do Júri não tem como missão dar uma resposta vindita à sociedade. O Tribunal do Júri não tem como missão distribuir vingança à sociedade. Eu sei que não há pena, não há reprimenda, não há sanção, não há medida de segurança, não há cadeia, não há indenização que possa retribuir a contento a dor da perda de um ente amado. Mas saibam vocês que aqui do Tribunal do Júri a gente vai procurar de todas as formas distribuir justiça. Dentro dos debates, dentro da civilidade que faz parte, como aquele brocardo em latim que diz que há de justiça eruditio multus quasi stella in perpetua eternitatis. Ou seja, aquele que ensina a justiça muito brilhará como estrela por toda a eternidade. Eu sei que talvez isso não traga de volta o ente querido. Eu sei que a saudade desse ente querido é uma saudade, eu diria, quase inextinguível. É uma dor que macula o ser, a consciência, o coração, todos os dias do viver. E somente quem perdeu um ente amado sabe dizer do que eu estou falando. Quero dizer para vocês que eu, na condição de advogado aqui, conforme preconiza o artigo 133 da Constituição Federal,
O advogado é figura indispensável à administração da justiça. Sem a figura do advogado, o julgamento se torna nulo. E mesmo com o advogado, mas com o advogado inapetente, ele nulo será da mesma forma. Eu quero dizer ainda que sem um advogado, o tripé da justiça, que é juiz, acusação e defesa, ele fica corrompido, fica eivado de ignomínia ímpar, fica maculado. Por isso é importante a figura do advogado. Como diria Clarence Darrow, aquele que luta pelo outro é melhor do que aquele que luta por si próprio. Tem um brocardo de minha autoria que tenta, pelo menos em partes, desvendar ou revelar aquilo que vem ser a atuação de um advogado, que diz que o papel do advogado consiste na tutela e aplicação correta do ordenamento jurídico vigente a um caso concreto, postulando para que sejam solucionados os litígios judiciais e extrajudiciais do seu cliente, agindo dessa forma como um verdadeiro defensor proativo da legalidade. Um dos maiores tribunos de júri de todos os tempos, Valdir Troncoso Pérez, certa vez asseverou o seguinte: entre os direitos do homem, refletindo sobre essa importância do advogado de defesa, entre os direitos do homem e os direitos do homem não são os direitos do homem virtuoso, são direitos do homem e de todos os homens, e enquanto suporte moral do direito. Essa abrangência total é inequívoca, é ampla, é irrestrita e não há nenhuma exceção. Ou senão você nega a Constituição da República Federativa do Brasil, você nega a Carta dos Direitos do Homem, você nega aquilo que é mais imanente à condição do homem, que é o direito de defesa. Aos jurados, Vossas Excelências estão hoje aqui, recolhidos dos seus afazeres cotidianos. Foram pinçados para o conselho de sentença porque são pessoas de reputação ilibada, de idoneidade moral, de boa conduta e de bom comportamento social. É por isso que Vossas Excelências estão aqui. E sobre os vossos ombros recai o encargo mais pesado hoje, que é decidir o futuro daqueles dois ali. Vossas Excelências têm como missão, ao recolherem-se ao seu repouso noturno, ao findar dessa aurora aqui e romper do crepúsculo, quando forem pinçados para a residência de Vossas Excelências, terem a consciência tranquila que distribuíram justiça. Seja essa justiça através de uma condenação, seja essa justiça através de uma absolvição. Vossas Excelências hoje aqui têm um mandamus constitucional. Ninguém nessa sala aqui tem uma importância maior que Vossas Excelências, por isso que eu chamo vocês de Vossas Excelências nesse momento. Então, para que Vossas Excelências não incorram no erro de julgar incorretamente, é preciso que Vossas Excelências deixem o colorido da emoção não se sobrepor ao preto e branco da razão. Ouviram atentamente durante mais de 2 horas um discurso repetitivo em que foram repetidas várias vezes as mesmas teses. Eu não vou ser tão prolixo como foi o doutor promotor de justiça. Vou ser objetivo. Vou falar aquilo que está carreado nos autos como prova, depois de terem sido joirados desde a fase de inquérito policial até a fase de instrução processual penal. E é esse o respeito que eu prometo atribuir à família do Anderson, da vítima. Vou tratar aqui de forma respeitosa o sentimento do morto. Como, diferentemente, o promotor acusou aqui que nós faríamos uma acusação falando que a vítima era bandido, que tinha tráfico de drogas no seu currículo. Eu não vou fazer nada disso. Não vou. Eu não tenho vocação para acusar ninguém. Eu sou advogado de defesa com muito orgulho. Eu só saio dessa cadeira hoje aqui para ocupar aquela cadeira ali. Só. Então eu quero dizer para vocês que eu vou respeitar o sentimento de Anderson, da vítima. Não vou fazer acusação, vou falar aquilo que está distrito, vou ficar delimitado tão somente aquilo que foi carreado nos autos. E é esse o compromisso que eu tenho com Vossas Excelências, com as vítimas. E prometo dar quantos apartes o promotor quiser, caso eu incorra em alguma mentira aqui, caso eu falseie alguma verdade em relação àquilo que não está carreado nos autos como prova. Quero dizer então, nesse sentido, Excelências, direcionado ao réu que me conheceu hoje, tendo eu assumido o patrocínio da defesa há mais ou menos 15 dias, sem ganhar um tostão por isso, estou aqui por amor à profissão mesmo.
Eu tenho ao meu favor um grande contingente de defesa e é isso que eu tenho para brigar frente ao aparato estatal, frente a um Ministério Público, frente a uma autoridade policial. E é isso, como diria o maior jurista de todos os tempos, patrono da advocacia brasileira, o verbo proeminente do direito, Rui Barbosa, que certa vez asseverou que o advogado criminalista é aquele que estará ao lado do réu até o último degrau da escada, ombreando com ele até o último suspiro de liberdade e de esperança, aceitando todas as mazelas cometidas contra o seu cliente, quando tudo e todos parecem estar contra ele. E é esse o compromisso que eu assumo com você, não por causa de você, mas assumiria com qualquer pessoa que se colocasse na minha frente para defender, como muitos eu já defendi ao longo desses anos de profissão. Muito me orgulho da minha profissão. Era isso que eu tinha a tecer dentre os comentários preliminares. Quero dizer, excelências, que vossas excelências então hoje estão aqui diante dos fatos. O Ministério Público imputou na sua denúncia a prática de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e homicídio qualificado por meio que tenha impossibilitado ou dificultado a resistência da vítima. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Além disso, combinado em relação a Igor, o crime de posse ilegal de arma de fogo. Crime esse previsto no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, o crime de posse ilegal de arma de fogo. O promotor de justiça, corrigindo aqui dentro do direito mesmo, eu quero dizer o seguinte: o entendimento predominante e atual do Superior Tribunal de Justiça é que em caso, vamos no exemplo dele, caso tenha sido cometido um roubo por uma arma que não esteja em funcionamento, uma arma quebrada, essa majorante não pode ser reconhecida em relação ao crime de roubo. Por quê? Por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Seria um crime impossível. Então isso é pacífico na jurisprudência do STJ, nas quintas e nas sextas turmas do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, eu começo aí em relação a esse crime de posse ilegal de arma de fogo. Não está contido, e aí eu desafio aqui a promotoria a provar o contrário, não está comprovado nos autos que a arma foi encontrada. Vamos nos remeter ao dia 10 de novembro do ano de 2015, por volta de 2h45 da tarde. Estamos todos nós aqui na Rua Ladário, lá no bairro Jardim Esmeralda, aqui na nossa querida cidade de Couto Magalhães, aqui na nossa querida cidade de Várzea Grande. Estamos lá diante dos fatos. Anderson, a vítima, juntamente com Gonçalo, seu amigo, juntamente com Jovanil, estão na frente da residência tomando cerveja, confraternizando. Eles mal sabem, mas esses serão os últimos minutos de vida de Anderson. Daqui a pouco chega no local dos fatos ali Devanil. Devanil, eu quero dizer para vocês, é a pessoa que não depôs em juízo, não depôs aqui hoje no Tribunal do Júri, mas mais à frente aí eu vou dizer para vocês o que nisso incorre. Mas veja, estamos então diante dos fatos. Eles não sabem, mas o Luiz Fernando dali a pouco vai chegar pelas costas, como foi joeirado aqui no Tribunal do Júri, como foi joeirado ao longo de toda a instrução criminal, vai chegar pelas costas empunhando uma arma calibre 32, arma essa que ele havia adquirido tempos antes, e vai atirar pelas costas de Anderson. Nesse momento, saem em disparada Jovanil e Gonçalo, cada um tomando um rumo diferente. A vítima, Anderson, adentra dentro da sua residência, tenta fechar as portas, a porta da frente da casa. Luiz Fernando, esse que senta à frente de Vossa Excelência, réu confesso, assumiu todo o tempo, entra juntamente com ele, atrás dele. Depois de ter disparado um tiro de arma de fogo, dispara mais 4 vezes, praticamente zerando o tambor da sua arma de calibre 32, que continha 6 balas. Um corpo cai no chão da cozinha, sangue por todos os lados, os vizinhos ouvem,
Devanil, que passara ali tempos antes para tomar uma cerveja com eles, que tinha ido buscar a sua filha, volta para tentar ver o que tinha acontecido, deparando-se, sendo a primeira pessoa ali que deparou com um corpo estendido no chão. Ele cometeu o crime sozinho. Isso foi demonstrado pela testemunha Jovanil em juízo. Isso foi demonstrado pela testemunha Gonçalo em juízo. Isso foi testemunhado aqui hoje por Zacarias, o tio de Luiz Fernando, que disse que ele passou sozinho na rua da bicicletaria. Isso foi testemunhado por Dorami, que veio aqui também hoje dizer que foi apenas ela. Doutor, só uma coisa, ninguém viu, ninguém tava lá na hora. E esse pessoal ele viu ele passar, mas... Giovanni e Gonçalo não estavam na hora? Mas o cara não tava lá na hora não, o Zacarias não tava lá, ele viu depois. Tá, mas ele passou sozinho depois. Pois é, na hora do tiro ele não tava lá não. Mas Giovanni e Gonçalo estavam. E falaram que ele estava sozinho. Ade argumentando, usando o seu raciocínio aí, então, ele fez sozinho isso. O promotor de justiça tentou levantar uma questão aqui que o Luiz Fernando, aquele cidadão ali, não conseguiria atirar ou ir lá tomar satisfação com uma arma calibre 32 na mão. Só se ele fosse um covarde para não peitar 3 homens. Eu peitaria até 5 homens, 6 homens com uma arma na mão. Tem uma bala para cada um dos homens. Então ele não precisaria de maneira nenhuma, igual as excelências hão de concordar comigo, que um cidadão, ou uma mulher, ou uma criança, qualquer pessoa com uma arma na mão, faz um grandão pedir bênção no bico da arma ali e beijar o bico da arma. Não precisa de 2, de 3 para cometer um crime dessa prática. Se vossas excelências reconhecerem nessa quesitação aí, dizendo sim, que Igor concorreu para a prática do crime, Igor vai pegar uma pena provavelmente maior que a pena do Luiz Fernando, que foi aquele que atirou covardemente, ao meu ver, pelas costas da vítima Anderson. Então, não tem nada nos autos que demonstre, nada, volta a repetir, não tem nada nos autos que demonstre. O doutor promotor de justiça aqui teve que pegar o Código Penal aqui no artigo 29, que diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para a infração penal, responde nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Eu quero dizer o seguinte, e repetiu isso várias vezes, não precisa de arma, ele não ajudou, a participação dele não foi com a arma, independentemente se foi com a arma ou não, quem de qualquer modo, mas ele não falou qual foi esse modo que Igor concorreu para a infração do crime. Ele falou várias e várias vezes, quem de qualquer modo concorre para a infração criminal. Qual foi esse modo? Qual foi esse modo? Ele instigou ele, vai lá, mata. Alguém ouviu? Cadê a prova? Cadê o áudio? Cadê a câmera? Não tem. É uma ilação, não passa de meras projeções psíquicas, de hipóteses verdadeiramente fantasiosas que só existe na imaginação punitiva do órgão de acusação. Não tem, é uma ilação. É uma ilação. Se não tem uma prova cabal demonstrando que de fato ele concorreu para que isso acontecesse, tem que ser aplicado o princípio do indúbio pro réu. Tem que ser aplicado o indúbio pro réu. Porque esse princípio do indúbio pro réu não vale só para bandido, vale para todos nós. Esse princípio do indúbio pro réu, ele decorre do princípio da presunção da inocência, ou como o Ministério Público gosta de chamar, o princípio da presunção de não culpa, esculpido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que diz que considerar-se-á culpado somente após uma sentença penal condenatória transitar em julgado. O promotor trouxe à baila aqui argumentos da vida pretérita, da vida anteacta, da vida pregressa, da vida passada do Igor, como se isso tivesse a ver com os fatos ocorridos no dia 10 de novembro de 2015. Reconhecer isso é reconhecer o direito penal do autor. Direito penal do autor, você julga o autor que praticou os fatos. E não é isso que o direito penal brasileiro admite. O direito penal brasileiro admite não o direito penal do autor, mas sim o direito penal dos fatos. Você julga os fatos praticados pelo homem, e não o homem que praticou os fatos. Portanto, a vida pregressa, a vida passada,
se ele fez antes, se ele deixou de fazer, não tem nada a ver com o dia dos fatos do dia 10 de novembro de 2015. Pelo crime que ele estava respondendo de latrocínio, ele já foi condenado. Pegou 20 anos. Não sai de lá tão cedo. Crime hediondo. Tempo para progressão da pena, 2/5. Ele tem que cumprir 8 anos. Com menos de 8 anos, ele não sai da cadeia. Você não sabia, eu estou te falando isso agora. Então, querer só pelo fato do cara ter um passado bandido, querer reconhecer que ele tenha praticado esse crime aí concorrido, quando o corréu, Luiz Fernando, disse que ele não praticou o crime. Quando a testemunha Jovanil, testemunha adventícia in facto. O que é uma testemunha adventícia in facto? É aquela testemunha que presenciou os fatos. Quando uma testemunha adventícia in facto, Jovanil, diz que Luiz Fernando agiu sozinho. Quando Gonçalo diz que ele agiu sozinho, vai pegar um depoimento da única testemunha que diz que os dois estavam debaixo do mar. Essa testemunha só falou na delegacia. Existe uma regra no direito processual penal brasileiro que as provas produzidas durante a fase de inquérito, se não forem corroboradas durante a fase de instrução processual penal, não pode embasar uma condenação. Por quê? Porque essas provas produzidas na delegacia, em sede de inquérito, elas não passaram pelo crivo do contraditório, pelo crivo da ampla defesa. Então é a única, e aí eu reconheço, é a única prova encartada nos autos que aponta que Igor estava junto com Luiz Fernando debaixo de uma árvore no dia dos fatos. É a única. E essa testemunha, por que ela não veio a juízo testemunhar? Por que ela não veio aqui na sede do tribunal do júri, que seria muito bem recebida na nossa casa? Se ela não veio, essa condenação, essa alegação na fase de inquérito não pode servir para fundamentar uma condenação. Portanto, excelências, aqui a defesa faz um trabalho que é o seguinte: duas ideias não podem ocupar o mesmo espaço de tempo a consciência de Vossas Excelências. Vossas Excelências vão ter que se enveredar em relação ao juízo de preempção, em relação ao juízo de preferência, por uma das teses. Vossas Excelências vão ter que decidir se vão se enveredar pelas teses de acusação ou se vão se enveredar pela tese da defesa. Pela tese da acusação é incontroverso o fato de que Luiz Fernando realmente concorreu ou cometeu o crime de homicídio. Ele é confesso, tem testemunhas que dizem isso. Agora, se Vossas Excelências não acatarem o pedido da defesa, que é no sentido de absolver por negativa de autoria, Igor não participou desse crime aí. Mentiram aqui? Mentiram. Conheço, mentiram talvez pela questão que é talvez até imanente do ser humano, pela uma autodefesa, enfim, não conhecer muito bem a questão da probatória. A promotoria diz que eles são primos, mas não encartaram nenhuma prova documental nos autos. Se eles são primos, teria que pegar o RG deles e comparar. Os pais deles são irmãos. Aqui em Várzea Grande, o que tem de Campos aqui? Vossas Excelências são testemunhas. Só de prefeito aqui de Campos já teve mais de 4. Mar Campos, Frederico Campos, Júlio Campos, Jaime Campos. Então você não pode pegar por um simples sobrenome, fazer uma presunção, fazer uma analogia em Malam Partem ali, dizendo que eles são primos. Se são primos, demonstre. O Ministério Público é titular da ação penal, produza essas provas. O que não pode deixar é os jurados aqui na dúvida se eles realmente eram primos, se não eram, se a arma usada para cometer esse crime era de Igor. A arma do outro promotor, quando o senhor não deixou fazer a parte, que eu não estava dizendo que para ter a configuração de um crime de homicídio precisa encontrar arma. Eu não vou debochar aqui falando que para você atirar em alguém você joga a bala. É lógico que você precisa de um 3/8 na mão, isso daí é óbvio. O que eu quero dizer é que para formar uma materialidade,
para que ele possa ser condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, como erroneamente, ao meu ver, foi imputado a ele na denúncia, o crime de posse ilegal de arma de fogo, e pela primeira vez na vida eu vi isso acontecer. Eu nunca vi um crime de posse ilegal de arma de fogo. Imagina o senhor, Vossa Excelência, tem uma arma na sua... Aliás, não tem nenhuma arma na sua casa, mas alguém imputa que o senhor tem uma arma na sua casa. A polícia vai lá, cumprindo o mandado, não acha arma nenhuma. Mas aí vem, abre o inquérito, instaura o inquérito, o Ministério Público denuncia pelo suposto cometimento ali de crime de posse ilegal de arma de fogo, sem nunca ter havido uma arma na sua casa. É isso que querem fazer com ele. Por isso que eu falo, a justiça, para a gente perquirir a justiça, é preciso o contraditório. Às vezes o contraditório, para quem está olhando de fora, é desgastante. Nós ouvimos atentamente aí durante 2 horas. Então essas questões aí, quando eu fui repreendido ali em questão de aparte, eu não falei mais, esperei meu tempo aqui. Enfim, não foi por outra questão não. Então veja bem, o que a defesa postula aqui em relação à aquisitação. A senhora empresta sua, doutor? Aqui, já. Na segunda série de perguntas, quando for questionado, Vossas Excelências, quando nos recolhermos à sala secreta aqui, os ferimentos descritos nos autos foram a causa da morte de Anderson Nunes da Silva? Aquisitação da materialidade, evidentemente que sim. Aí aqui tem em relação ao Igor. O réu Igor Leite de Campos concorreu para a prática do crime? Vossas Excelências têm que responder que não. Que Vossas Excelências têm que julgarem de acordo com os ditames da Justiça, de acordo com as provas carreadas nos autos e também pelo convencimento, pelo livre convencimento de Vossas Excelências. Mas evidentemente que se uma decisão aqui for no sentido de não acatar esse pedido da defesa, a defesa vai recorrer, vai pedir a nulidade do julgamento por reconhecer que seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porque não há nada nos autos que apontem que ele concorreu para a infração penal. O que tem de prova é um depoimento controverso do Luiz Fernando, que primeiro diz que ele participou e depois diz que ele não participou. Isso por si só, na sua essência, já gera dúvida. O réu Igor Leite de Campos concorreu para que o crime fosse cometido por motivo fútil, pois a vítima teria feito zoação contra um primo já falecido do réu, afirmando que o falecido queria ver o capeta. Foi? Vossas Excelências têm que responder que não. E absolvendo ele por esse crime, Vossas Excelências não vão colocar em liberdade ele. Ele tem uma pena de 20 anos para cumprir. Tem uma pena de 20 anos de latrocínio para cumprir. Vai cumprir. No mínimo 8 anos. Agora, o que não pode é o camarada tomar mais 20 anos aí por um homicídio que não foi ele que praticou. Só porque ele conhecia o Luiz Fernando. Isso não tem lógica, isso não é justiça. Vai pegar uma condenação igual a que o outro vai pegar aqui, que foi ele que disparou uma arma de fogo. Não tem lógica, e isso destoa do que eu entendo por justiça. E justiça é algo muito subjetivo. O direito não é uma ciência exata, não é uma matemática e 2 e 2 são 4. Ninguém é dono da razão aqui, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Cada um tem um entendimento, o direito é formado por um entendimento. O direito de hoje não é o direito de ontem, o direito de hoje não é o direito de amanhã. É para isso que tem os tribunais que a todo momento estão reformando os entendimentos. É para isso que serve. Então vejam, nesses giros vindouros do relógio aqui, como eu disse, eu seria breve. Eu quero exortar Vossas Excelências que tomem uma decisão nesse sentido. Se coloque no lugar dele. Eu sei que isso é difícil, eu sei que muitas vezes é difícil a gente colocar no lugar de alguém que encontre como réu, cheio de tatuagem, mas se coloque.
se é um conhecido seu, todo mundo aqui tem algum conhecido, tem algum amigo que já teve problema com a justiça. Seria justo um parente, um filho, você ser condenado por um crime que você não foi lá e atirou? Ao meu ver, isso não é justo. Então, excelências, vossas excelências vão ter o nome de vocês grifados aí na ata de audiência. Daqui 20 anos, quando um estudante de direito, e aí eu quero cumprimentar o Wellington, quero cumprimentar a Thaisa, daqui 20 anos, talvez um estudante de direito, quando for fazer uma pesquisa nos autos, vão constar o nome de vossas excelências. E essas coisas ficam eternizadas. Como soldados na Segunda Guerra Mundial, que iam ao pub na Inglaterra chamado Eagle, e lá, sabendo que no dia seguinte iriam para o fronte de batalha, naquela noite eles esculpiam com a ponta do cigarro no forro do teto desse pub aí, o nome de cada um deles. Eles queriam que no futuro soubessem que ali tiveram homens que lutaram pela liberdade. Essa liberdade ambulatorial de ir, vir e permanecer, que o réu Igor soube sofrer e soube esperar. A liberdade que nos eleva aos remígios de águia, muito acima das ilegalidades e das arbitrariedades rasteiras. Enfim, é isso que eu espero. Não hoje, mas daqui a alguns anos, talvez 10 anos, 8 anos, se você realmente só tiver que cumprir esse crime de latrocínio aí, que a gente possa se encontrar e que daqui 10 anos você sinta, já na fase de seus 30 anos, na idade que eu tenho, acariciar o seu rosto com a aura balsâmica e sadia da liberdade. A mesma liberdade que os judeus padeceram na frente dos persas, dos egípcios, dos babilônicos, dos nazistas. É isso que eu aspiro e espero, como diz os homens de esperança. Que vossas excelências possam trilhar por um caminho de justiça, independentemente de quem é dono da razão ou não. Enfim, mais uma vez eu peço isso. Se realmente tiver uma prova que ele foi a pessoa que concorreu para a infração penal, condene-no. Isso também não vai fazer tanta diferença na minha vida, como o promotor de justiça disse. Vai ser apenas mais um tribunal do júri que eu participei e que eu lutei, e que todos vocês são testemunhas da minha luta. Quero, por fim, cumprimentar os professores do Univag, professor Aristide, professor Cláudio, e dizer que a Univag vem prestando um papel indispensável à sociedade varzegrandense, de prestar uma assistência jurídica gratuita para todos aqueles que baterem as portas da instituição buscando uma defesa técnica, buscando a justiça. É isso que eu tinha para dizer para os senhores. Fique com Deus. Como diria no capítulo 7, versículo 24 do livro de João, não julgueis pela aparência, mas julgueis pela reta justiça. E é isso que eu peço. Obrigado.